E a notícia é: Justiça mantém justa causa de cuidadora por falta de socorro à idosa em casa de repouso. Esse caso, ele é bem chocante. A autora era auxiliar de enfermagem em uma casa de repouso. Ela contou que durante um plantão, uma idosa com grave condição psiquiátrica começou a reclamar muito de dor. Segundo a autora, essa idosa costumava ficar presa à cadeira com contenções, ficava amarrada. Diante da situação, a autora disse que ficou sensibilizada com o sofrimento da idosa, retirou as contenções, retirou a amarração e a colocou em um sofá que havia no local, tentando dar mais conforto para a idosa. Só que, de forma inesperada, a idosa caiu do sofá. A autora afirmou que prestou assistência imediatamente. Guarda a informação de que ela disse que prestou assistência imediatamente e chamou uma colega do plantão para ajudar. Essa colega, naquele momento, estava dando banho em outra idosa, então a colega estava ocupada. Segundo a autora, não houve abandono, não houve descaso ou falta de socorro. Ela disse que não teve nada disso. Ela também disse que não existia um protocolo escrito explicando exatamente o que deveria ser feito naquela situação. A orientação era apenas verbal. Movimentações deveriam ser feitas em dupla. Por isso que ela disse que chamou esta outra colega, mas a colega estava ocupada. E de acordo com a autora, foi justamente por isso que ela aguardou a ajuda da colega para reposicionar a idosa de forma correta. Ela também afirmou que a idosa não sofreu nenhum ferimento por causa da queda. Guarda essa informação. Para a autora, esse tipo de situação pode acontecer em casas de repouso, mesmo quando os cuidados são tomados. E nesses casos, o normal seria registrar o ocorrido e comunicar os responsáveis, não aplicar diretamente a punição mais grave contra ela. Mesmo assim, depois do ocorrido, a autora disse que foi impedida de entrar no trabalho sem receber uma explicação formal. Depois, ela recebeu uma carta em casa comunicando sua demissão por justa causa. O que ela pede aqui? A reversão da justa causa em demissão sem justa causa para receber todas as verbas trabalhistas. Agora vem toda a explicação. Vamos lá. A empresa, quando foi se defender, disse que durante o plantão da autora, uma idosa de 91 anos de idade, muito fragilizada e dependente de cuidados contínuos, caiu do sofá. A empresa disse que, como auxiliar de enfermagem, a autora tinha o dever de prestar socorro imediatamente. Isso incluiria chamar os supervisores, acionar os enfermeiros responsáveis, avaliar a necessidade de chamar o SAMU e fazer os primeiros cuidados, como verificar sinais vitais, medir a pressão, conferir a oxigenação do sangue e dar apoio emocional à idosa. Mas nada disso foi feito. Ela ficou, quietinha, ela não fez nada. A empresa afirmou que a autora deixou a idosa caída no chão por mais de 12 minutos, sem prestar assistência imediata. Disse também que nesse período a idosa ficou em situação de sofrimento e vulnerabilidade, enquanto a autora teria continuado fazendo outras tarefas, como dobrar roupas. A defesa também alegou que o vídeo juntado ao processo mostraria que outros idosos presenciaram a situação e ficaram abalados. Claro, mesmo assim, nenhuma providência teria sido tomada para retirar essas pessoas do ambiente ou preservar o bem-estar delas naquele momento. A empresa disse ainda que a autora não chamou a supervisão, não pediu auxílio médico, não acionou o SAMU, não comunicou os familiares e também não registrou o ocorrido no prontuário da idosa. Ela ficou realmente quietinha. O próximo plantonista nem sabia o que tinha acontecido. Ela não falou nada para ninguém. Outro ponto levantado pela defesa foi o seguinte, que a autora teria saído do local depois da queda, deixando a idosa sozinha. Segundo a empresa, o socorro só teria sido prestado depois por uma outra funcionária que percebeu o que havia acontecido e tomou as providências necessárias. A instituição também afirmou que só soube do ocorrido depois, ao analisar as câmeras de segurança. Para a defesa, isso indicaria uma tentativa de ocultar a falha cometida durante o plantão. A empresa sustentou ainda que existia sim um protocolo interno para esse tipo de situação, inclusive por escrito e reforçado verbalmente. Não era somente verbal, como a autora disse. Ou seja, ela sabia o que deveria ser feito, mas não fez.
Por fim, a defesa mencionou que a idosa, ela faleceu uma semana depois. A própria empresa reconheceu que isso dependeria de análise médica específica, para dizer se foi por conta da queda, a morte dela. Mas usou esse fato para reforçar a gravidade da conduta que atribuiu à autora. Por isso a empresa defendeu que a justa causa foi sim correta, afirmando que houve uma omissão grave de uma profissional da área da saúde em um ambiente de cuidado com idosos altamente vulneráveis. Pois bem, o juiz, quando foi julgar a ação, julgação improcedente, justa causa mantida. O juiz analisou os vídeos juntados no processo e também o depoimento da própria autora. O depoimento dela, gente, olha, para ele, para o juiz, as provas confirmaram a versão apresentada pela empresa. Então a empresa tem razão de acordo com as provas do processo. Segundo a decisão, as imagens mostraram que a idosa de 91 anos caiu do sofá e ficou no chão por mais de 7 minutos. E o ponto que mais chamou a atenção do juiz foi que a autora estava ao lado da idosa, mas não prestou socorro imediatamente. Pelo contrário, segundo a sentença, em vez de ajudar a idosa, a autora passou um pano ao redor dela, limpando o local com calma, enquanto a senhora continuava caída no chão. O juiz disse que essas cenas causam perplexidade. A sentença também mencionou que outras imagens mostravam a gravidade da situação, com machucados na região da testa, dos olhos, da boca e do nariz da idosa, inclusive com sangramento. Além disso, o juiz destacou o depoimento da própria autora em audiência. Tudo isso aqui que eu vou ler para vocês, ela falou em audiência. Ela declarou que no momento da queda estava de costas. Disse que não socorreu de imediato a idosa porque havia água no local e que primeiro procurou um pano para secar. A autora também afirmou que chamou outra cuidadora que estava dando banho em outra idosa e que ficou esperando essa colega terminar para ajudar a levantar a senhora do chão. Outro ponto importante, a autora admitiu que ficou guardando roupas por cerca de 10 minutos enquanto a idosa permanecia caída. Ela disse ainda que não chamou a supervisora porque não podia usar celular durante o trabalho e o aparelho estava guardado no armário. Mas, ao mesmo tempo, reconheceu que na admissão, quando ela foi contratada, havia recebido sim orientação de que, em situações assim, deveria chamar imediatamente a supervisão. A autora também admitiu que não chamou o SAMU e não registrou formalmente o ocorrido na passagem de plantão. Não falou para ninguém, o próximo plantonista nem sabia o que tinha acontecido. Ela confessa aqui. Agora o juiz falando aqui. Segundo o juiz, a autora não apenas deixou de socorrer uma idosa em situação de risco evidente, como também decidiu não acionar supervisora, não chamar o SAMU e não registrar o fato. Para o juiz, isso demonstrou uma tentativa de ocultar o que tinha acontecido. Agora, olha isso daqui. Agora, olha isso daqui. A decisão ainda destacou que a própria autora declarou que já havia passado por situações parecidas com outras idosas. Para o juiz, isso indicava que aquela conduta não era um episódio isolado, mas algo que precisava ser imediatamente censurado e apurado. A autora ainda pode recorrer para o TRT. Agora, me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.